árbitro de futebol, ele não tem que apenas conhecer a regra. Essencial, né? Conhecer, saber e tal. Mas ele precisa também saber se relacionar. Isso, saber se relacionar com as pessoas. E o que acontece? Para você hoje ser um árbitro de futebol, ou eu acredito que sempre foi assim, tem que amar muito o futebol. Tem que ter um psicológico muito forte. Tem que saber suportar a pressão. Não pode nunca, jamais agir com a emoção. Tem que saber lidar com cada tipo de jogador. Tem que ter uma leitura muito boa do que está acontecendo ali no campo ou o que pode acontecer. E pelo que a gente vive no decorrer desses anos, ou como a gente sempre viveu no mundo do futebol, no campo de futebol, como a gente respira futebol, a gente diagnosticou, a gente reparou e a gente tem visto. A própria federação aqui do Rio de Janeiro diz ou fala que para ser árbitro tem que ter no mínimo 30 anos para baixo, para poder de repente fazer o curso e conseguir se profissionalizar como apitar no profissional. Mas para gente que vive do futebol, para gente que organizou mais de 200, 300 campeonatos, para gente que organiza campeonatos de todas as idades, para gente que apita jogos na base, para gente que vive nesse ramo, a gente tem uma interpretação totalmente diferente. Para quem vive futebol, jogou futebol, para quem ama futebol, e com 30 anos, automaticamente, ou o normal é que com 30 anos a pessoa já esteja ali resolvida com a sua família, com seus filhos, com a sua profissão, ganhando já um salário bom, suficiente, com o teu carro, com a tua casa própria. Então é esse que deveria iniciar o curso e começar uma trajetória de árbitro de futebol, porque ali ele ia ter toda a bagagem de 30 anos vivido no ramo, como experiência, como adversidade, como maturidade, como diálogo, como visão de jogo, como você resolve cada situação do jogo, gestual, condicionamento físico. Ele vai ter o conhecimento de tudo e vai aprender tudo aquilo que o curso pode oferecer e unificar a experiência dele com o conhecimento do curso. E quando esse árbitro, com toda a sua vivência, chegar lá no campo, com toda a certeza do mundo eu falo isso, ele vai sobressair, ele vai se dar bem, ou bem melhor daquele que iniciou com 18, com 19, com 20 e chegou lá no profissional com 30 anos, com 28. Então, a forma de pensar ou a forma de conduzir isso tinha que ser diferente. Não é a pessoa que chegou aos 30, 35, 40 já está velho para arbitragem. Não. A mesma coisa o técnico de futebol. Muitas das, se eu não me engano, 95% dos técnicos de futebol são ex-jogadores de futebol.
jogaram a vida toda, chegou um ponto da vida que o condicionamento físico ou a própria idade em si não dá a ele mais a vitalidade que ele tinha com 20. Então, como ele ama futebol, ele se tornou técnico. E o árbitro é a mesma coisa. Então, se a mentalidade da federação dos estados mudasse nesse sentido, falasse, não, você viveu a vida toda no futebol, você jogou futebol, você organizou campeonato, você apitou muitos jogos na várzea, muitos jogos em campo que nem grade tinha, campo aberto, você está recheado de experiências e tem muita experiência no tocante a tudo do futebol. Então a gente aqui vai te profissionalizar, vai te preparar e vai te colocar para você seguir uma carreira no profissional. Com toda certeza, muitos problemas que a gente está tendo hoje seriam modificados e, usando uma palavra bíblica, todas as maldições seriam transformadas em bênção. Porque a própria federação, ela tem os testes físicos. Então, o pensamento é, será que o cara de 40 anos vai ter um condicionamento físico legal para levar um jogo? Eu falo com toda certeza, sim, o de 50 e até o de 60 vai ter. Porque hoje a gente faz campeonato até para 60 anos. E o cara que sabe se cuidar, ele está em alto nível jogando bola com 60 anos. E da mesma proporção, o árbitro também vai conseguir conduzir um jogo de futebol. Mas a diferença vai ser que ele vai ter total maturidade, experiência para poder levar aquele jogo da melhor forma possível. É muito diferente do que está acontecendo hoje. Por isso que a gente vai começar a falar mais sobre isso, né? E a gente tem certeza que a gente vai conseguir ajudar a federação do nosso estado e ajudar no melhor desenvolvimento do futebol no nosso estado ou de repente no nosso país. Um árbitro na várzea, que nem curso tem da federação, apita no mínimo uns 2 a 3 jogos por cada dia. Geralmente ele faz isso no sábado e no domingo. E no meio da semana ele apita alguns jogos de 2 horas de futebol, 2 tempos de 45, na mesma proporção. Então, assim, isso na várzea, sem a condição que a federação dá para os árbitros, sem o VAR, sem a tecnologia, sem o spray, sem a bandeira eletrônica, sem o tênis confortável, em campo cheio de buraco, que de repente nem grama ou grama sintética tem, terrão mesmo, o campo aberto, ameaça de pessoas armadas em volta do campo, toda uma pressão e adversidade. E esse árbitro apita de 2 a 3 jogos. Então, tu acha que mesmo ele com 40, 45, 50 anos não vai conseguir apitar lá no profissional? Claro que vai, com certeza vai.